Verdinha FM, agora 10 horas e 7 minutos. Minha gente, bora falar agora do reajuste anual feito pela Enel no valor da energia elétrica, que deve ocorrer no dia 22 deste mês e vai valer para a conta do mês de maio. O aumento médio pode chegar a 5,78%, valor acima da inflação oficial do país, que fechou em 4,26%. O Conselho de Consumidores da Enel Ceará questionou o percentual. Segundo eles, a Agência Nacional de Energia Elétrica havia sinalizado semanas atrás que o reajuste seria zerado. Para a gente entender melhor tudo isso, a gente vai conversar a partir de agora com o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, Erildo Pontes. Erildo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na programação. Bom dia, é um prazer muito grande falar com o pessoal da Verdinha, né, seus ouvintes, sobre um tema tão importante no momento, né? Erildo, o consumidor não está entendendo nada, então, por favor, explique um pouco, né, do que significa esses reajustes, como eles acontecem, por que existiu isso, né, dessa promessa de que ele seria ali zerado e agora a gente tem aí um reajuste acima da inflação. Qual a explicação disso? Veja só, é um problema grave que eu considero em função de como a agência vem atuando, né? Peço desculpa que eu estou aqui no celular, o meu local não está com um bom sinal e acabei de não conseguir abrir meu notebook. Mas acontece que a data oficial da concessionária do Ceará é 22 de abril e todo ano acontece ou uma revisão a cada 4 ou um reajuste anual que leva em conta alguns fatores, entre eles a inflação, que você falou, abaixo de parte de 5, 4 e pouco, e também o índice que no caso, é usado no contrato de concessão do Ceará, que é um dos poucos, que é o IGPM. A ANEEL passa para o Conselho com antecedência de 4, 5 semanas. Como é que foram os cálculos feitos a partir dos dados recebidos da empresa local? E, aproximadamente 4 semanas atrás, a ANEEL nos passou os dados com a orientação de ser dados sigilosos, pois a empresa N é uma empresa de capital aberto, e naquela ocasião o dado chega zerado. Como ano passado, no reajuste de 25, teve um acordo de que seria muito negativo, e para isso a empresa Enel, junto com a ANEEL, sugeriram que nós, consumidores cearenses, pudéssemos fazer o empréstimo para a companhia de tal maneira que este ano a tendência é que também ficasse perto de zero. O ano passado foi próximo a zero, esse ano também, com expectativa, inclusive, de média, dito pela ANEEL, de que seria 1,75. Para nossa surpresa, depois de 3 semanas que receberam primeiras informações da Agência Nacional, que veio sinalizando para zero, ou seja, muito parecido com o que havia sido discutido no ano passado, de repente chega a um número quase 6%, ou seja, uma média de 5,78%, sendo que na tabela individual, o consumidor do grupo A3, por exemplo, esse número chega a 12%. Então, o que é que acontece? Não dá para a gente aceitar isso de bom grado sem ter uma explicação muito limpa, muito transparente de uma mudança tão radical. Aparece a ANEEL dizendo que tem que levar em conta o risco climatológico para os próximos 12 meses, que já se sabia disso com muita antecedência, e aí eles trouxeram para a conta um componente novo chamado conta de compensação de variação de valores, relacionado com a parcela A, que é a parcela envolve aqueles itens que a companhia repassa para o local, como, por exemplo, os encargos, a energia, essas coisas. E aí, quando você soma, deu 4,64, só esses 3 itens, que está muito relacionado com risco climático. E aí eu pergunto, e por que esse risco vem 100% para os quase 4 milhões de consumidores da empresa N? Por que esse risco também não é para o empresário que está investindo? Nós emprestamos no ano passado 532 milhões, que depois de corrigir deu quase 600 milhões, e tinha um compromisso que firmado por nós, uma parceria, de que o número seria próximo de zero, e é o que nós temos expectativa. Então, nós mandamos um ofício imediatamente para a ANEEL, nos posicionando que nós somos contrários a uma agência que tem uma ação dessa forma.
Nós já Agora, sabemos que tem que ter pequenas mudanças, pequenos ajustes, porque ele não é no final. Mas mudar de 0 para 6, isso é, no mínimo, um desrespeitoso. agora, Erildo, como é que fica o papel do conselho nisso? Vocês mandaram aí, no caso, esse ofício. Até quando vocês esperam ter essa resposta, né? Até quando a gente vai poder dar uma resposta também para o consumidor? Ou a gente vai ter que esperar o dia 22, né, para saber realmente qual vai ser esse reajuste? Em princípio, a ANEEL, não sabendo que Fortaleza, segunda-feira, era feriado, conversou conosco já na segunda para fazer uma reunião. Eu estava viajando, os outros conselheiros eu não sei onde se encontravam, então era impossível fazer uma reunião somente comigo. E de uma forma, digamos assim, sem muita preparação para isso, sem uma conversa antecipada. Então, nós propusemos que a agência encontrasse uma data em dias oficiais para que ela nos demonstre claramente a razão disso. Nós esperamos que nossos argumentos levem esse número a mudar para baixo e não continuar aumentando, como é o que vem acontecendo. Ou seja, uma empresa, uma agência nacional que tem que ter um papel de regular o setor, que tem que ter um papel de ter um equilíbrio entre quem está de um lado e quem está do outro, e de repente os números chegam dessa forma, precisa mudar o comportamento. Nós não vamos aceitar calado, já colocamos na imprensa a nosso posicionamento, e precisamos que a ANEEL também faça a mesma coisa, mas que não traga para nós números dessa forma, de maneira esdrúxula, sem que a gente tenha uma explicação muito clara e que nós aceitemos, porque por enquanto nós não estamos aceitando esse número. Erildo, qual seria o reajuste real mesmo, né? Levando em consideração todos os fatores, né, que geralmente são levados para um aumento de tarifa, né? O que é que seria esperado por vocês e justo também para o consumidor? Exatamente o que foi acertado no ano passado, alguma coisa entre 1% e 2%, que é o que foi conversado, foi pedido ao consumidor cearense para antecipar recursos para a companhia. O consumidor cearense, através do seu conselho, concordou com isso, as outras entidades também, e de repente esse número chega 3 vezes, 4 vezes maior, de 1,75 para 6, praticamente 6, é 4 vezes maior. Então, assim, diante de uma inflação, diante de um IGPM negativo, diante de uma contribuição do empréstimo, né, que é o diferimento que foi feito no ano passado, nós emprestamos um número hoje que chega a perto de 600 milhões. Então, que fato, que problema tão grande é esse que, mesmo com todos os pontos favoráveis para a companhia e para os consumidores, esse número chega a ser superior à inflação? Então, é assim, é muito difícil a gente, como consumidor, qualquer pessoa leiga, engolir isso de boca calada. E nós, como representantes do Conselho, naturalmente que temos que falar, né? Mesmo que não sejamos plenamente atingidos, mas queremos falar e queremos entender para que eu possa me posicionar de forma diferente para a imprensa. Por enquanto, nosso posicionamento é absolutamente contrário ao valor que a ANEEL apresentou. Uma semana é isso, 3 semanas depois, uma semana é 0, 3 semanas depois vira 4,7. Então, assim, o modelo que ela está operando, a forma como a ANEEL vem agindo, é extremamente desfavorável ao consumidor e favorável ao investidor, o que é um absurdo na minha concepção. Tá certo, Erildo. A gente agradece os seus esclarecimentos. É muito importante, né, que a população esteja ciente, né, de que existe o conselho que está à frente, também colocando, né, justamente esse lado das pessoas, dos consumidores realmente, que são os mais impactados, né, diante aí de qualquer que seja a alta, né, em um valor ali na conta do mês. A gente vai ficar aguardando qualquer novidade. Eu peço que o senhor entre em contato com a gente para que a gente possa trazer Terei, esclarecimentos, tá? terei o maior prazer. Hoje à tarde eu estou indo para Brasília para um outro compromisso relacionado com essa modernização das tarifas. É um treinamento, nós fomos convidados para isso, para que a gente entenda essa modernização. Está havendo muita mudança no setor elétrico. E lá pedimos para falar com o diretor relator. Doutor Fernando, eu quero falar com você. Você tem que fazer uma relatoria coerente e com transparência para que a gente entenda perfeitamente como é que as coisas mudam de maneira tão drástica. Não dá para ninguém, por mais leigo que seja, por mais complexo que seja o setor, não dá para a gente achar que isso seja uma coisa normal se mudar de 15 dias, 3 semanas, 20 dias, de 0 para quase 6, sendo que um dos consumidores, repito, o grupo A, a previsão A3 é que vai pagar mais de 12%. Isso é alta tensão, isso é desenvolvimento do Estado. Quem paga a alta tensão são as empresas. Então não dá para achar que quem vai pagar a alta tensão aceite 12%, 3 vezes mais do que a inflação,
num ano em que tem um GPM negativo, num ano em que nós emprestamos 280 e tantos milhões para, sendo preciso, 287, quase, 86,89 milhões para a companhia, e mesmo assim vem essa surpresa que é difícil de a gente engolir. O empresário do Estado precisa ter comportamento diferente com relação à companhia. Mesmo que anos recentes isso tenha sido perto de zero. Mas foi perto de zero porque a nossa energia está caindo mesmo, de preço é para cair mesmo, não tem outra razão para isso. Tá certo, Erildo. Muito obrigada, tá, pela participação. A gente conversou, então, minha gente, aqui na programação com o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, Erildo Pontes. A gente fica no aguardo, então, de algum retorno, de alguma resposta, para que a gente possa repassar aqui para nossa audiência, para todos os consumidores. Grande abraço para Fico à você. disposição.